Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Verso de número 5 diz assim: deitou e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão, diga um pão, cozido sobre as pedras em brasa, e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Amém. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Peça ao Senhor para falar o seu coração nesta manhã. Fale com Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Eis aqui a tua igreja. Pai, fale conosco, nos abençoe, porque só o Senhor, Deus, só o Senhor tem palavra de vida eterna, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. E você diz amém. Amém? Irmãos, hoje nós vamos daqui a pouquinho celebrar a ceia do fortalecimento. A ceia do fortalecimento não é Santa Ceia. Santa Ceia é o que o próprio Senhor Jesus, ele estava, através da ceia, profetizando, já mostrando para os seus discípulos, para os seus seguidores, o que iria acontecer nesses 3 últimos dias, a completar hoje, onde o sangue dele seria derramado, onde ele seria crucificado, mas graças a Deus, que ao 3º dia ele ressuscitou. Então hoje é o domingo da ressurreição do nosso Mestre. Celebramos, na sexta-feira, a sexta-feira da paixão. E muitas das vezes nós ouvimos muito esse termo, essa palavra paixão. E nós vemos que uma pessoa apaixonada, que quando o casal se conhece, o primeiro sintoma daquela aliança é a paixão. E através da paixão nós fazemos loucuras. Uma pessoa apaixonada, ela faz loucuras pela outra. Faz. Não, pastor, faz. E quando essa paixão ela é consolidada, quando ela é, vamos dizer assim, ela é recíproca, quando ela é atendida, aí acontece o amor, aonde é gerado o amor. E Jesus cometeu essa loucura, essa paixão por mim e por você, a ponto de morrer numa cruz. A ponto, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, nem o escritor pode descrever o tamanho do amor de Deus, a ponto de ele falar que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, eu não consigo explicar o tamanho desse amor, que ele entregou o seu único filho para morrer na cruz, por mim e por você, para nos salvar. Mas antes da consumação deste amor, houve a paixão. Foi uma loucura, irmãos. Mas é por isso que a Bíblia diz que para o mundo, para aqueles que vão morrendo, que vão perecendo, para o mundo, a pregação do Evangelho é loucura. Mas a Bíblia diz que para nós que cremos, é o poder de Deus.
Porque através desse sacrifício, Deus trouxe de volta para si o coração do homem, trouxe para si a humanidade, para que todo aquele que nele crê, a Bíblia diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então isso é que Jesus estava simbolizando através da ceia. Mas ele diz no final, instruindo Paulo, ele diz, olha, que todas as vezes que nós bebemos, comemos este pão e bebemos desse cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Se Ele vem, é porque a Bíblia diz claramente que Ele ressuscitou. Então essa é a simbologia da ceia, o que se cumpriu, como nós comemoramos hoje, mas olharmos pelo calendário judaico, calendário grego, as datas elas não se condizem por causa de os horários, essas coisas todas, que a gente já sabe, essas diferenças de calendário, de data, mas especificamente essa semana nós comemoramos a Semana Santa, como também o dia do Natal, onde se comemora no dia 25, o nascimento de Cristo no dia 25, mas no calendário, na data exata, fica subtendido até o mês de abril e março o nascimento de Jesus. Então, não me atendo às datas, mas o que importa, o que prevalece é a palavra. Que Jesus, Ele veio ao mundo, Ele se despiu da sua glória, veio como homem, sofreu como homem, padeceu como homem, mas como Deus, Ele trouxe a vida eterna para a humanidade. E hoje nós vamos celebrar a ceia do fortalecimento. A ceia do fortalecimento, ela está baseada nesse texto ao qual eu li. A Bíblia diz que o profeta Elias, ele foi levantado por Deus para tirar toda a confusão espiritual que estava acontecendo em Israel. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e Deus observou que o povo estava dividido. A Bíblia diz que quando Acabe, o rei de Israel, ele se casa com uma mulher chamada Jezabel, a Bíblia diz que essa mulher, ela não temia o Senhor, ela não servia ao Senhor, ela não tinha comunhão com Deus. E a Bíblia diz então que isso era um grande problema, porque ela casou com um homem que, aos olhos humanos, na lógica do reinado, todo rei que era levantado, ele era um representante de Deus. Ele era aquele que ia levar o povo a ter comunhão com Deus. Mas a Bíblia diz que Acabe, ele fez pior do que os que vieram antes dele. Ou seja, se os reis que vieram antes dele, porque ele foi, se eu não me engano, o 7º rei de Israel. O primeiro nós sabemos que foi Saul, que foi um desastre, começou muito bem e terminou muito mal. O segundo foi Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia diz então que depois veio Salomão, seu filho, um homem sábio, o homem mais sábio que houve na sua época, e não se levantou outro sábio como ele. E a Bíblia diz então que os outros reis que vieram começaram a se desviar do propósito, começaram a afastar o povo de Deus. E a Bíblia diz que Acabe fez pior que eles. Se os outros fizeram ruim, foram ruim, Acabe foi pior. Porque a Bíblia diz que ele se casou com Jezabel, que não temia a Deus, que era de um povo que não tinha comunhão, não tinha aliança com o povo de Deus. A Bíblia diz então que ele casa com ela, ela vem para Israel, traz a sua cultura, traz os seus pseudo-deuses, que elas achavam que era Deus, mas não era Deus coisa nenhuma.
né, um deus chamado Baal e uma deusa chamada Azera, trazem para Israel essas estátuas, colocam lá, né, na entrada de Israel, para que quem entrasse, né, visse aquela estátua, visse aqueles pseudos-deuses e adorasse aqueles deuses. E a Bíblia diz então que o povo então começou a adorar a Baal, mas de repente eles iam lá, quando a situação apertava, eles iam lá e buscavam a Deus. Só que a Bíblia diz claramente que Deus não divide a glória dele com ninguém. A ponto de Deus levantar e dizer: Elias, vai a Israel e fala assim para o meu povo: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Ou seja, até quando vocês vão estar divididos entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sirvam ao Senhor. Mas se Baal é Deus, então serve Ele. Não tem como ficar em cima do muro. Não tem como uma hora nós adorarmos ao Senhor e outra hora nós estamos fazendo a vontade do mundo, buscando outros deuses. Não tem como. A Bíblia diz então que Deus fala com ele. Ele chega então, reúne o plenário, vai até o Monte Carmelo, reúne todo o povo. A Bíblia diz então que Elias lança um desafio: olha, vou fazer um negócio aqui. Cada um aqui vai preparar um altar. Só que a Bíblia diz que o altar que foi levantado ao Senhor estava quebrado. E Elias restaurou o altar. Mas eles fizeram o altar deles lá no Monte Carmelo. E Elias falou: olha, o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Porque na liturgia da construção do altar, as pessoas colocavam as pedras, colocavam a lenha, cortavam ali o animal que ia ser sacrificado, e eles é que tinham que colocar fogo, eles é que tinham que acender, né, o fogo no altar. Mas Elias disse: olha, hoje vai ser diferente. Nós vamos preparar o altar, nós vamos colocar lenha, nós vamos cortar ali o animal ali para ser, vamos sacrificar um animal e colocar ele sobre o altar para ser queimado. Mas na hora de colocar fogo, ninguém vai colocar fogo. O Deus que responder com fogo, esse é que é o Deus verdadeiro. A Bíblia diz que o povo olhou e disse: é boa essa palavra. Porque o povo estava dividido. Uma hora dobravam o joelho diante de Deus, clamavam ao Senhor. Outra hora iam lá e acendiam uma vela para Baal e clamavam a Baal. Mas a Bíblia diz que eles aceitaram o desafio. Eram 850 homens contra um só. Mas quem está com Deus é a maioria. Diga eu e Deus contra os adversários, nós somos a maioria. É por isso que a Bíblia diz que maior é o que está conosco do que aqueles que vêm contra nós. A Bíblia diz então que eles toparam, clamaram ao Senhor. Elias falou: olha, pode ir na frente, vocês são muitos, podem clamar para o seu Baal. Eles começaram a clamar, Baal, e nada de Baal responder. A Bíblia diz então que eles ficaram doidos, começaram a se cortar, porque a Bíblia diz que era o costume deles. Como eu já disse, né? Trazendo, quando eu entro nesse texto, eu gosto de enfatizar essa mensagem. Até vem a calhar com o dia que estamos vivendo essa semana. A Bíblia diz que eles começaram a se cortar, clamar para o Baal, diz Baal, se cortar e derramar sangue pelo Deus deles. Sabe o que aconteceu? Nada aconteceu. Eles derramaram sangue pelo Deus deles e não aconteceu nada. Mas louvado seja o nome do Senhor, que o próprio Deus, Ele derramou o sangue dele pelas nossas vidas, e o céu se abriu, e a glória de Deus foi manifesta na minha e na sua vida. É só para quem crê. Aplaude e glorifique
deles, pelo Deus dele, nada aconteceu, mas o nosso Deus derramou o sangue dele por nós, e o céu foi aberto, e hoje nós podemos viver as maravilhas de Deus sobre as nossas vidas. A Bíblia diz então que não aconteceu nada. Aí terminaram. Aí ele disse: pronto, agora é minha vez. A Bíblia diz que Elias restaurou o altar que estava quebrado, colocou a lenha. Naquela época a água estava igual ouro, porque Elias tinha orado e não chovia há 3 anos e 6 meses. A Bíblia diz que Elias então pega a água e joga sobre a lenha, porque o certo é pegar fogo em lenha seca, mas a lenha estava ali. Elias mandou jogar água em cima da lenha, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. O que eu não posso fazer, o que você não pode fazer, o nosso Deus tem o poder de fazer. A Bíblia diz então que quando Elias clama ao Senhor, a Bíblia diz que desceu o fogo do céu e queimou, consumiu tudo que estava sobre o altar. A Bíblia diz que todo o povo caiu em terra e declarou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A Bíblia diz então que Elias disse: opa, reconhecemos que só o Senhor é Deus. Amém? Amém. Todos reconheceram. E aí? O que você vê quando a Bíblia diz que Elias dá uma ordem: olha, pega os profetas de Baal que estão corrompendo, mata tudo. Mandou matar os profetas de Baal. Por quê? Porque é igual piolho, é praga. Se não matar, espalha. Se eles continuassem ali com a sua cultura, alguns ainda se desviariam. Aí a Bíblia diz que mataram todos os profetas de Baal. Ou seja, como diz por aí, né? Tiraram o mal pela raiz. Cortaram o mal pela raiz. A Bíblia diz então que Acabe chega em casa, todo envergonhado. Irmãos, fofoca é pecado de todo jeito. Mulher fofoqueira é feio, não é? Pior é homem fofoqueiro. Elias foi lá fazer fofoca. Olha, Elias não acaba, foi lá fazer fofoca. Olha, bem, mataram os seus profetas. Aquele tal de Elias matou os seus profetas. Ao invés do homem se render a Deus e chegar dizendo: olha, a partir de hoje eu vou tomar um pouco, porque Acabe era um frouxo. Quem manda, ele era pelo título, ele era o rei de Israel, ele, mas quem mandava no reino era ela. Frouxo. Era para ele chegar: a partir de hoje eu vou ser homem. O único Deus que existe é o Deus que eu sirvo. E lá no Monte Carmelo ele se manifestou e acabou com o pseudo Deus Baal. Não existe Deus Baal. Não, ele chegou: olha, Elias matou todos os profetas, todos os nossos profetas. Foi o que nós lemos. E Acabe fez saber a Jezabel. Fofoqueiro. Tudo quanto Elias tinha feito, como matar os profetas de Baal. A Bíblia diz que Jezabel ficou endemoniada. Ela diz: puna-me os deuses, se a esta hora amanhã a cabeça de Elias não estiver numa bandeja. Assim como ele fez com os profetas de Baal, assim nós faremos com ele. A Bíblia diz que alguém chega para eles: olha, a rainha, ela mandou te matar. A Bíblia diz que Elias, mais que depressa, porque ela já tinha matado todos os profetas de Deus. Só havia Elias como profeta naquele lugar. É por isso que Deus levantou Elias e mandou ele até Israel,
porque ela já tinha matado todos os profetas de Deus que havia naquele lugar. E alguns, calça frouxa, se prostraram e começaram a adorar o Deus dela e a servir a ela. A Bíblia diz então que Elias corre. Aí alguém vai perguntar: pastor, mas como assim? O camarada clama a Deus, que Deus derrama fogo, e aí desce fogo do céu e consome ali, né, os profetas, consome ali o holocausto, a lenha, todo o povo reconhece que Deus é o Senhor. Aí ele manda matar os profetas, eles matam 850 homens, e agora uma mulher fala que vai matar ele e ele sai correndo. Alguém ia dizer: Elias é covarde. Não, Elias não é covarde, porque ele sabia quem era Jezabel. Ele sabia quem era. Ele sabia. Mas ele estava indo correr para a presença de Deus. Por isso que a Bíblia diz que ele chegou até Horebe, o monte de Deus, lugar de encontro com Deus. Aí entra o texto onde nós vamos celebrar sempre o fortalecimento. A Bíblia diz que Elias chegou até Horebe, o monte de Deus. E quando nós estamos na presença de Deus, nós estamos seguros, estamos protegidos, estamos guardados, estamos bem cuidados. Estamos. E aquele que habita a sombra do Onipotente, ele vai descansar. Ele vai descansar. A Bíblia diz que Elias então corre. E a Bíblia diz que nessa corrida ele encontra uma árvore, um zimbro, eu não sei que árvore é essa, é um zimbro. Não sei se é uma árvore típica, que é isso. É um zimbro, a Bíblia diz que é um zimbro. Depois eu vou pesquisar o que é zimbro. Se é que fruto, se gera uma fruta, eu não sei. Sei que ele para, desce diante dessa árvore, e a Bíblia diz que ele deita ali e dormiu. Aí ele acordou e começou a falar: Deus, tira minha vida. Elias entrou num momento de fraqueza espiritual, de pedir para o próprio Deus tirar a vida dele. Ou seja, eu prefiro morrer, eu prefiro que o Senhor tire a minha vida do que perder ela. Como diz o Chaves, eu prefiro morrer do que perder a vida. Vai morrer do mesmo jeito. Ele disse: eu prefiro que o Senhor tire a minha vida. Eu não quero morrer na mão do adversário. Aí a Bíblia diz que ele deita e dorme. Deitou ali e dormiu. Ou seja, a fraqueza espiritual nos leva ao sono espiritual, nos leva a nos acomodar numa situação, como quem diz. Porque quando Elias deita e dorme, ele estava vulnerável a chegar Jezabel e os seus soldados e matar Elias no momento de despreparo, no momento de fraqueza, no momento de nenhuma vigilância. Ou seja, Elias estava aonde o adversário queria, dormindo espiritualmente, fraco espiritualmente, porque Elias acabou de vir de uma batalha espiritual. E as batalhas que nós vivemos é assim. Os problemas, as dificuldades que nós vivemos é assim. Muitas das vezes nos causam desgaste, nos causam, muitas das vezes, em algumas situações, frustrações, nos causam desânimo, e a gente até pensa: vou ficar do jeito que vou deitar aqui, vou dormir, como diz, deixa a coisa acontecer. Não, essa não é a solução. Parar não é a solução. Diga: parar não é a solução. Eles parou ali.
solução. Entregar os pontos não é a solução. Desistir dos projetos, dos sonhos, não é a solução. Por que não é a solução? Porque nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Nós servimos um Deus que Ele mesmo falou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz então que Elias, ele se deita. E no fritar dos ovos, como diz por aí, no final da história, Elias consegue chegar até a presença de Deus com segurança. Elias consegue chegar até a trajetória que Deus havia preparado. E assim somos nós. Deus tem promessas para mim, Deus tem promessas para você. Deus tem algo a fazer na minha vida, a fazer na sua vida. Deus tem algo para fazer através da minha vida e através da sua vida. Mas nesse percurso, nessa caminhada, muitas coisas tentam nos parar, tentam nos desanimar, tentam nos deixar estagnado, tentam fazer com que nós venhamos nos sentir frustrados, que nós venhamos a desistir até mesmo da presença de Deus. O adversário arma situações, e se nós estivermos fracos, nós vamos ser aprisionados e vamos morrer nessa situação. A Bíblia diz que Elias, então, Deus vê Elias e Deus desce naquele lugar. E a Bíblia diz que Deus envia o seu anjo e toca em Elias. E ele libera uma palavra para Elias. Ele diz: levanta-te e come. O que ele diz? Levanta-te e come. Ou seja, saco vazio Para em pé. saco vazio para em pé. Diz: Elias, levanta. Levanta, sai da zona de conforto. Ele levanta. Eu não posso fazer algo na vida de alguém que está acostumado com essa situação adversa que está vivendo. Levanta. Se Deus falou levanta, é porque ele estava caído. Levanta, Elias. E quando ele fala com Elias, e ele diz: Elias, levanta, come e bebe. Imagino eu, Elias, pensando: mas espera aí, como assim, Deus? Levantar, comer e beber o quê? Mas quando ele olha para o lado, lá estava lá pão cozido sobre a brasa e uma botija de água. Hoje nós vamos participar, vamos comer pão e água. Os elementos que Deus deu para Elias ser fortalecido e chegar até onde Deus queria que ele chegasse. Nós temos uma trajetória aqui na terra, mas um dia nós vamos nos encontrar com o nosso Deus. É por isso que a Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara, porque vai haver um encontro. Embora muitos não creiam, vai haver um encontro. E essa passagem simboliza o encontro da igreja com o seu Senhor. Mas para nos encontrarmos com o Senhor, para chegarmos e recebermos aquilo que Deus preparou para mim e para você, algumas coisas têm que acontecer na minha e na sua vida. Primeiro, nós temos que nos levantar, nós temos que reagir diante das adversidades da vida. Elias, quando ouviu a voz que iria ser assassinado, que ia ser morto por Jezabel, a ameaça dela, Elias então temeu pela sua vida e correu. Deus não queria que Elias fugisse da situação. Nós não podemos fugir das adversidades, das situações adversas. Nós temos que encarar, meu irmão. O mesmo Deus que deu vitória para Elias contra 850 homens, era o mesmo Deus que Elias poderia clamar ali naquela hora:
e derramar fogo do céu e consumir com Jezabel. Mas Elias fugiu. E Elias então desanimou e se prostrou diante da situação. Não se prostre diante das situações adversas. Não se prostre diante dos problemas, das dificuldades. Porque problemas todos nós passamos. A diferença é com quem nós passamos. Davi nem estava passando. Mas ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu cajado, a tua vara me consolam. Davi nem estava, mas a postura dele: ainda que eu ande, eu não vou temer. Elias estava passando pelo chamado vale da sombra da morte. A mulher disse: eu vou matar ele, vamos matar ele. Ele se prostrou. Então reage diante das situações. Ou seja, não aceite o esfriamento espiritual. Não aceite. Não aceite chegar aquele dia, né? Tem dia que você está, mas tem dia que você olha para tão sem graça. Eu ouvi uma frase ontem de misericórdia, eu falei assim: é isso que dá não ter a presença de Deus. Eu estava lá em casa ontem, não, no feriado, sexta-feira. Ontem fui trabalhar. E graças a Deus amanhã começa minhas férias. Eu estava lá em casa, me aventurando na marcenaria, né? Montando, colocando os móveis para cá, os móveis para cá. Aí eu fui lá no carro pegar uma ferramenta que eu deixei lá. Aí eu passei. Aí um rapaz falou assim: que dia tão sem graça hoje. Dia tão sem vida para quem não tem o príncipe da vida. Mas tem pessoas que às vezes passam por dias assim difíceis, mas aceitam, se acomodam. E foi isso que aconteceu com Elias. Se Elias ficasse ali, meu irmão, parado, não se levantasse, certamente os inimigos iam pegar ele. Deus falou: Elias, então levanta. A palavra de Deus para mim, para a sua vida nessa manhã, essa: levanta. Reage, não aceita a situação adversa, porque comigo e com você está um Deus que pode todas as coisas. Se você crê, então aplauda e glorifique esse Deus todo-poderoso. Ele pode, porque Ele é Deus, mas não aceita. Deus falou: Elias, levanta e come. Comeu o que, Senhor? Aí quando ele olha lá, está lá pão cozido sobre as latas. Diga pão. Diga pão. Repete comigo: pão. Pão. Olha o que Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo. A nossa força está no Senhor. O apóstolo Paulo diz: fortalecer-nos no Senhor e na força do seu poder. Pão, diga pão. Elias come o que? Pão. Quando a Bíblia fala de pão, ela está falando da palavra do nosso Deus. O que Jesus disse? Nem só de viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O pão que nós precisamos é o pão espiritual, é a palavra de Deus para continuar de pé. Quantas palavras negativas, quantas palavras de desmotivação, quantas palavras de derrota, de fracasso, muitas vezes nós ouvimos ou deixamos entrar no nosso coração, e aquilo tem nos desanimado, tem nos frustrado, tem nos feito parar. Mas a partir de hoje, abra o seu coração, abra a sua boca espiritual para comer do pão vivo que desceu do céu.
para comer dessa palavra. A Bíblia diz que o profeta Jeremias, meu irmão, o profeta Jeremias era conhecido como o profeta chorão. Chorão. E a Bíblia diz que teve um dia que ele mesmo falou: eu estava triste. Eu estava triste, cabisbaixo. Mas a Bíblia diz que ele olhou para o céu e disse: Senhor, achado as tuas palavras. Achado o quê? As tuas. Achado no teu pão. O teu pão é a tua palavra. Achado as tuas palavras, logo as comi. Comi, porque me foram gozo e alegria para o meu coração, para a minha alma. Então a palavra de Deus, ela produz alegria na minha e na sua alma. É aquilo que eu sempre gosto de enfatizar, irmãos. Quando nós louvamos com cânticos, quando nós estamos orando, nós entramos dentro do céu. Isso é só para quem crê. Nós entramos dentro do céu. Quando você ora, você está entrando dentro do céu. Quando você começa a louvar a Deus, você está entrando dentro do céu, com cânticos. Mas quando Deus quer falar conosco através do pão, através da palavra, é o céu que está entrando dentro de nós. É o céu. É o próprio Deus entrando dentro de nós. Pastor, como assim? É, meu irmão, Deus entra dentro de mim e você através da palavra dele. Pastor, me prova isso. Está na Bíblia. O próprio Jesus falou: olha, se você ama e guarda a minha palavra. Quem aqui ama pão? Quem gosta de comer pão aqui? Só ele. Principalmente essa manhãzinha. Você levanta, como diz por aí, com a barriga lá nas costas. Você cheia, só aquele cheiro do pão da padaria, só aquele cheiro daquele pão novinho. Maravilha. Eu comi só 4 hoje. Oh, glória, olha que maravilha. Você começa a mastigar aquele pão, aquele gosto, aquela sensação maravilhosa com aquele cafezinho só feito na hora. Maravilha. Só 4 eu comi. Meu irmão, o pão, entenda uma coisa: o pão é um alimento universal. Todo lugar, todo país tem pão. Todo lugar. Todo lugar. Pão é uma comida universal. Por isso que Jesus diz que ele é o pão da vida. Por isso que ele compara a sua palavra com o pão. O pão é gostoso demais. Eu trabalhava numa padaria e não gostava de pão, né? Eu tinha um pão lá chamado pão feirão. Ô, pãozinho gostoso. Que saudade. Mas o pão é gostoso. Muito bom. Aí Jesus: se vocês amam a minha palavra, amam o meu pão e guardam este pão, alimentam-se desse pão, o próprio Jesus disse: eu e o meu Pai viremos em vós e faremos morada. Tem pessoas que falam: estou tão de vazio, está faltando pão. Repito, saco vazio não para. Você quer manter espiritualmente de pé se você não come desse pão? Não tem como, não. Não tem como. Você tem que ter contato com a palavra de Deus. A pessoa fala: mas hoje a minha vida está tão assim, está faltando pão. Tem pessoas que falam assim: pastor, mas eu pequei. Não, quem não peca? Mas para vencer o pecado, o remédio está aqui. Salmo 105, o salmista diz: guardei a tua palavra, ou seja, eu comi o seu pão, para não pecar contra ti. Olha o que Jesus diz. Jesus olhou para os discípulos: olha, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então o que vai nos purificar nossa alma é a palavra de Deus. Mas a gente escuta tanta palavra ruim, tanta coisa errada, e deixa que entrar no nosso coração. Figurativamente falando, você está deixando o pão vivo de lado e está comendo um pão podre, bolorento. Por isso, está fraco espiritualmente. Não tem como, irmão, manter uma vida espiritual de pé se não estiver comendo pão todo dia. Tem que comer pão todo dia. Irmão, ele já come 4 uma vez.
Então vamos literar. Passa todo dia, lê 4 versículos da palavra de Deus. Pastor, mas está tão gostoso, então lê 4 capítulos. Pastor, mas está tão maravilhoso, então lê 4 livros, lê 4 cartas. O importante é que você coma desse pão. Pastor, mas eu não gosto de pão. Pois é, esse pão é igual remédio. Quem gosta de tomar remédio? Ninguém. E tem uns remédios que é ruim, mas é os ruins que é bom que eles falam. Pois é, então passe a amar essa palavra. Se alimente desse pão. Olha o que a Bíblia diz: o meu povo é destruído por falta de conhecimento da palavra. Por falta de comer pão. Tem que comer pão. Temos que nos alimentar de pão. Olha o que o apóstolo Pedro diz: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então pão é bom, pão dá, né? Pão sustenta. É bom, mas a palavra de Deus, ela é o nosso alimento espiritual. Ela nos dá força. Então a simbologia que nós vamos participar daqui a pouco da ceia de fortalecimento, você vai comer desse pão, mas você vai comer com a certeza: eu estou me alimentando do próprio Senhor. A força de Deus virá sobre a minha vida. Então o anjo falou: Elias, levanta e come. O meu que? Pão. Diga pão. Então tem pão. Diga Deus, tem pão para minha vida. Até meus filhos estão na padaria que não tem pão. O ruim é quando você chega numa padaria que não tem pão, de lá não tem pão, não vai padaria essa. Tem pão, mas não tem pão, então não é padaria. Segundo, ele olha, vê o pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. De quê? De quê? Água. Água. Olha o que Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, como diz o quê? Como diz o pão, como diz a palavra, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Rios de águas vivas. A Bíblia diz que houve uma mulher que estava diante de Jesus, mas não sabia quem ele era. Mas quando ela começou a conversar com ele, quando ela começou a comer pão, receber a palavra dele, ela reconheceu